Bora, Rafael, eu separei um corte pra vocês da ESPN sobre as informações do Coringão nessa terça-feira. O Corinthians aí, quem está interessado no Gabriel Paulista do Besiktas, ele que já atua no Valência, Arsenal e Atlético de Madrid. E também tem a patrocinadora Master do Corinthians, que pode voltar a atuar no Brasil normalmente após o pagamento de 30 milhões de reais ao governo. Isso, estampar a camisa do Coringão nos jogos e treinos. E também tem mais informações sobre a estreia do Corinthians na quinta-feira contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Paulista, a estreia do Coringão aí no campeonato. Será que o Corinthians vem com titulares ou reservas ou misto? Tudo agora nesse vídeo, já deixando os créditos na descrição. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder nenhuma notícia do Coringão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vou falar do Corinthians agora, o mercado da bola começa a se movimentar por lá. A Esportes da Sorte, patrocinadora master do Corinthians, conseguiu nesta segunda-feira uma autorização na Justiça para atuar nacionalmente como casa de apostas esportivas. A empresa operava antes no Brasil com uma autorização da Loterge, a Loteria do Rio de Janeiro, que foi cassada pelo ministro André Mendonça do STF. Inicialmente ela ficou de fora da lista de bets autorizadas pela Fazenda, mas com a liminar, que será cumprida pela Secretaria de Prêmios e Apostas, a empresa agora está autorizada. Segundo apurou a reportagem, a Advocacia Geral da União ainda pode decidir se entra com recurso para tentar derrubar a autorização. Dentro de campo, o Corinthians retomou a preparação para a estreia no Campeonato Paulista. O jogo será fora de casa na próxima quinta-feira contra o Red Bull Bragantino. A equipe não terá os principais jogadores no começo do torneio. O objetivo é evitar lesões e preparar melhor fisicamente o time para a disputa do resto da temporada. Os principais desfalques neste começo serão Breno Bidon, que está com a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20, Rodrigo Garro, que tem uma tendinite no joelho, e o volante Maicon, que ainda não assinou um novo contrato de empréstimo com o Corinthians. O Timão, que ainda não anunciou reforços na temporada, segue de olho no mercado. Segundo o jornalista André Hernando Wall, o clube conversa com o zagueiro Gabriel Paulista, ex-jogador do Valência e do Arsenal. O defensor, que está no Besiktas, tem contrato até 2027 com a equipe turca. Ela para vocês foi de esportes do Gabriel Paulista pelo Besiktas nessa temporada. 16 jogos, 16 como titular, minutos por jogo 78, passes por jogo 54, posses recuperadas 12 e duelos aéreos por jogo 4,5. Gustavo Zupac, o Corinthians está buscando esse zagueiro para a temporada. Se encaixa perfeitamente o Gabriel Paulista e ele chegaria para ser titular? Eu tenho alguma dúvida, não pela carreira dele, né? O Gabriel é um cara de carreira importante, jogou bastante tempo no Valência, jogou um pouquinho, né? Foi colega do Memphis Depay no Atlético de Madrid, mas praticamente não jogou. No Arsenal teve destaque, jogou aqui no Vitória, né? No clube baiano. Ele é bom zagueiro, sempre foi bom zagueiro, mas já é um jogador de 33 anos de idade. O André Ramalho, que é o zagueiro incontestável da zaga do Corinthians, também já é um zagueiro 30 a mais. Então, não sei se o ideal para o Corinthians seria ter dois zagueiros veteranos, por assim dizer. Embora o Ramalho se comporte como um zagueiro mais jovem, né? Não é um cara que a gente vê com os reflexos da idade. Mas eu tenho algum tipo de dúvida quanto à efetividade dessa contratação. Não olho para essa possível chegada ou essa possível negociação e cravaria como um tremendo reforço. Pode dar certo, mas não é uma certeza não. Mas é uma posição que ela desperta um olhar assim, dúbio, ambíguo, porque, por um lado, quando você olha pela quantidade de zagueiros que o Corinthians tem, Ramalho, Gustavo Henrique, Kaká e Félix Torres, você imagina que o Corinthians não precise de um zagueiro. Já tem 4 no nível próximo para jogar. Quando você olha para a maneira que eles terminaram a temporada, especialmente o Ramalho e o Gustavo Henrique, que terminou como titular, você fala, não, a zaga funcionou bem, 9 vitórias seguidas, o Corinthians arrumou o sistema defensivo com Mateuzinho e Bidu, Ramalho e Gustavo Henrique, o Kaká entrando, etc e tal. Talvez não precise mexer, mas alguns desses jogadores, especialmente para mim, Gustavo Henrique, ou Kaká, ou Félix Torres, eles tiveram uma temporada tão irregular em 2024 que eu não consigo cravar que a maneira que a gente viu, a forma final que a gente viu em 2024 vai ser a tendência para 25. Como, por exemplo, para a lateral esquerda, para o Matheus Bidu. O Bidu terminou muito bem o ano. A gente consegue ter certeza que o Bidu será o dono da lateral esquerda do Corinthians? Não consegue. Talvez ele mantenha, mas há uma dúvida. Então, acho que talvez por essa dúvida, o Corinthians olhe para zagueiros mais tarimbados. Se falou, inclusive, na volta do Lucas Veríssimo no fim da última temporada, o que é uma negociação muito complicada e não vai acontecer. Então, acho que isso acaba motivando nomes trabalhados como o do Gabriel Paulista. É preciso ver em que pé que está a negociação, se ela de fato vai acontecer. Hoje eu acho que ele chegaria para brigar por vaga com favoritismo para tal, mas não consigo cravar com tanta certeza assim, não. Corinthians precisa procurar uma outra posição mais do que um zagueiro, André Kfouri?
Então, eu concordo com o que o Gustavo disse em relação à necessidade de ter mais gente para formar a zaga, pela quantidade de zagueiros que o Corinthians tem, a qualidade individual desses jogadores. Mas, mesmo no encerramento de campeonato espetacular que o Corinthians teve, 9 vitórias seguidas, eu estou de acordo com o que o Gustavo disse. Não é possível cravar agora que o setor está coberto e não precisa de ninguém, pela forma como, de novo, individualmente, esses jogadores, por mais capazes que eles sejam, terminaram a temporada. Eu acho que o time do Corinthians hoje, como clube, tem um elenco para ser competitivo. A minha impressão é que o clube vai entrar no campeonato estadual de maneira forte e pesada, porque faz sentido, diante do que aconteceu nos últimos anos, a ausência de títulos, um estímulo maior para começar o ano de uma maneira intensa, por mais que o campeonato estadual, como a gente já falou várias vezes, não seja o tipo de troféu que um clube como o Corinthians deva almejar assim com tanto desejo. Mas eu não vejo grandes carências em posição, exceto as perguntas que não foram respondidas ao final do ano, como, por exemplo, o Bidu. O Bidu, ele recebeu notas, assim, diametralmente distintas em trechos diferentes da temporada do futebol aqui no Brasil. A nota final foi a mais alta. Ele encerrou o campeonato muito bem. Mas não dá para você ter, porque a amostra não é tão grande assim, qualquer certeza ou qualquer convicção de que ele vai continuar nesse nível a partir do começo desse ano. Bom, o Corinthians em pré-temporada começa o Campeonato Paulista e o time vai com a equipe reserva. E tá certo ser desse jeito, Zupac, eu acho que não existe nenhuma outra opção. Não, tá certíssimo. Assim, o Campeonato Paulista, dentro do que o Corinthians se tornou nos últimos anos em termos de competitividade, ele tem algum nível de relevância, assim, para o Corinthians voltar a ser campeão paulista, ainda que não seja um título que salve temporada de ninguém, mas para quem não ganha nada, você poder ganhar pelo menos o Paulista, traz no curto prazo, algum nível de conforto que pode te dar fôlego por longo prazo. Então, para o Corinthians seria um campeonato que teria algum tipo de efeito, pelo menos no curto prazo. Mas isso não quer dizer que você vai começar a full, a 100%. O Corinthians não pode fazer isso, especialmente porque ele, Corinthians, tem, no mês de fevereiro, jogos mais importantes, que são os jogos das fases, as duas preliminares da Libertadores. O Corinthians pega o time da Venezuela, Universitário Central, nos dias 19 e 26 de fevereiro. Falta um mês, praticamente, para essa disputa começar. Então, tem que planejar o ano a partir daí. O Paulistão joga quando der, com força máxima, entendendo o impacto que ele pode ter na temporada do Corinthians. Segue a notícia do Ramiro, que eu vou falar do time aqui. Do Ramiro? Do Romero? Do Ramiro. Teve bem mais do Ramiro agora. Tem aí. Tá devendo. Tem aí, É do empresário do Ramiro. Isso, mas é Ramirão. Nossa, mas do jogo, quinta-feira, 19h30, os jogadores que finalizaram o Brasileiro não devem começar o jogo aí. Não deve começar o campeonato. Deve entrar com um time mais alternativo, né? Até por questão de desgaste, porque o ano vai ser longo, então deve entrar um time um pouco mais alternativo na estreia contra o Bragantino lá em Bragança, 19h30, quinta-feira. No Nabi Abichedi. E jogo que a gente vai fazer a transmissão, né? Reestreia do Energia em Campo aqui, então fiquem ligadinhos, quinta-feira, 19h30, aí o jogo do Coringão. E tinha também, viu, Bento, a dúvida de alguns atletas, né, que renovaram seus contratos e ainda não tinham saído no bid, né? Então, talvez não poderiam, inclusive, estrear. Porém, hoje, agora, aqui, ó, aos últimos minutos aí do segundo tempo. Porque o Corinthians tinha até hoje, segunda-feira, dia 13, às 19 horas, né, para atualizar o contrato deles aí, para que eles pudessem fazer a estreia no Paulistão. E aí, bidou agora, hoje, o Hugo Souza, então já tá disponível aí pra jogar. O Bidon, que teve um novo contrato também. O Romero, que também teve a sua renovação. E falta regularizar a situação aí de documentos do Maicon, que a gente também renovou o empréstimo dele. E o do Kaká. E o Kaká seria importante, né? Porque a gente tem pouca opção aí de zagueiro, então... Quando que você entrou lá na diretoria? Hã?
Tá informada, não tá? Tá informada, Não, né, Zé, Ricardo? Porque tem que ela falou, tá, né? a gente renovou, não... Coringão. A gente é o Coringão. Todo mundo é um só aqui, o RG. Aí o Kaká E é é bom, ele tá isso. disponível porque ele faz uma fumaça, né? Isso aí. Ele gosta, Marcão. Você É que gostaria nem- de sair é que com nem ele, o seu Marcão? Bento. Tamo ali, Gosta né? de outras coisas também. Aliás, é o... É isso Vai, aí. Se vazasse Isso aí. aquela foto do Kaká lá no São Paulo, os caras pediam a saída dele. Não é só na mídia, né, que vai ali o... Que mais aí, Bento? Não, tô procurando essa notícia. Vocês têm ela aí, mano? Do quê? Eu já vi aqui, viu, Hugo? Ah, então lança você. Vou dar esse Lei, prazer. lei. Vou dar esse prazer Justiça pra de você. São Paulo dá prazo de 3 dias pro Corinthians pagar a dívida de 43 milhões com o empresário Juliano Bertolucci. Ah, eu já O tinha valor que falado isso aqui. aumentou por conta de juros é referente à compra do volante Ramiro. É que o Corinthians tinha 15 dias para apresentar a defesa ou indicar bens, agora a Justiça deu prazo de 3 dias pro Corinthians pagar e liquidar o que deve. Mas é isso porque... daí não é novidade, né? Infelizmente, o Corinthians ele tem aí alguns empresários que estão com a faca e o queijo na mão, inclusive Juliano Bertolucci, Carlos Leite, tem o Will Dantas, enfim. André uma série de Cury. empresários que o Corinthians deve dinheiro e ele vai ter que pagar. Isso graças àquele incompetente do Duílio e os seus pares aí da Renovação e Transparência. Porque esse sujeito, para não usar um termo que eu gostaria Assinaram de falar... confissão a de respeito dele, dívida, né? não, ele assinou uma confissão de dívida faltando 3 dias para ele deixar o clube, o Quintino. Nossa. Então, o que ele fez? Ele jogou uma granada sem pino num quarto escuro e fechou a porta. É isso aí. E tem gente, ainda tem uns otários, uns baba-ovo corintiano ainda, que paga pau pra esse cara. E os caras ficam, você fica babando o ovo do Augusto Melo. Pelo contrário, o Augusto Melo merece críticas como qualquer um que sentar naquela cadeira. Críticas e elogio quando o cara merecer também por alguma coisa que ele tenha feito de útil. Mas o Augusto Melo ele começou muito mal o mandato dele, mas em nenhum momento ele onerou as contas do Corinthians como fez esses cidadãos que estavam lá. Ele ferrou o Corinthians também com esses 130 milhões aí que ele investiu em contratação de boa parte, porque eu não vou falar de todos, porque o Garro veio nessa primeira janela também. E o Garro é um baita jogador. Mas muitos ali, é uma porcaria. Uma porcaria. Ele deu uma caneta aqui, ó, pro tal do Rubão, que é tão incompetente quanto outros que passaram por lá, e só fez merda. Só fez besteira. Então, o Augusto Melo ele tem culpa e responsabilidade também. Só que perto do Andrés, perto do Duílio, o Augusto Melo é faixa branca, meu irmão. Mano. Mas, ô Lele, mano, e se não pagar essa dívida do Bertolucci? Acontece 3 alguma dias. coisa? Não, mas e se não pagar? Vamos dizer que atrasa esse pagamento. Então, Porque quando é clube, você tem transfer ban, você tem uma série de sanções. Sim. Mas e quando é contra empresário, por exemplo? E na verdade, assim, Marcão, agora tem a questão lá que o Corinthians entrou, né, na justiça, pedindo aquela centralização das dívidas e tal. E pelo que eu tinha lido nas matérias, quando saiu essa questão de que o Corinthians deve 78 milhões só pro Bertolucci. E 43 é só do Ramiro, né? Nessa negociação de quando ele veio do Grêmio pra cá. E aí falavam que isso ia entrar, essa dívida já ia entrar junto com as outras nesse processo aí, né? Onde o Corinthians pediu essa questão da centralização das dívidas. Então, eu não sei como é que fica agora esse negócio da justiça ter dado esses 3 Letícia. dias. Diga, Quintino. Eu tava lendo agora o restante da matéria. Tá dizendo que a justiça aceita de forma parcelada. Agora, se não pagar, bloqueio das contas e o que tiver pra penhorar, vai penhorar. É isso. Não, mas o bloqueio das contas é praxe dentro do mercado, Quintino, porque o Corinthians ele concentra lá um percentual de dinheiro nas contas e muitas vezes quando vão tentar fiscalizar as contas não têm a quantia de dinheiro suficiente ali para restituir o credor. E nesse caso não vai ser diferente. Novamente vão tentar entrar em acordo. Agora eu acho que vale a pena o empresário sentar com o Augusto Melo para tentar negociar. Porque tudo que foi combinado com o Carlos Leite ou com o Bertolucci ou com o André Cury e algo do tipo, eu tenho certeza que boa parte dessas conversas não foram encabeçadas pelo Augusto Melo. Agora, Quintino, para esses empresários receberem, vou falar... Começar do zero, razoável. mano. Começar do Começar zero. do zero. Porque, ô Vieira, congelar a conta não vai adiantar nada. Não vai. A gente sabe muitas vezes aí que o Corinthians ele tem contas bloqueadas pela justiça e o cara continua com a dívida pendente. Então, para esses caras, vale a pena chegar lá e falar: ô Augusto, você vai ficar aí nos próximos anos? Então, o que a gente pode fazer para tentar resolver? Tem que conversar de novo. Então, mas, infelizmente. mano... E de fome esses caras não morrem, viu, Lelê? A matéria que tinha saído, inclusive, na semana passada, já falava, e até pegaram umas aspas do Augusto, que ele já tinha conversado com o Bertolucci, que ele até via com os olhos... Claro, né? Ele
querendo tirar, né, o peso das costas da questão da dívida. Até veja com bons olhos, porque a gente já sentou, já conversou com o Bertolucci, ele sabe da centralização agora das dívidas, vai entrar esse valor junto e tal. Era a matéria que tinha saído semana passada. Aí agora, não sei se alguma coisa mudou. Isso já devia estar correndo, viu, Lelê? Exatamente, deve ter saído a decisão, mas... Saiu agora. Exato. Mas, ô Lelê, não vale a pena a torcida... Vai ter que parcelar, mano. Não vai ter escapatória. Vai ter que parcelar. Mano, não vale a pena a torcida se mobilizar de novo e fazer um novo Pix pra pagar os empresários? Uma nova vaquinha? O que você acha, Vieira? Torcida vai, cabeça. Já pagou. Nós vamos fazer um Pix pra pagar o teu casamento cordão. Eu tenho uma sugestão, Marcão. O nome do Pix. Caloteiros da Fiel. Sai daí, sai. Inclusive, morreu, né? Morreu já, né? Isso aí. Não morreu. Não, pelo contrário, ó. Arrecadou já, ó. A campanha do Corinthians aí, da torcida do Corinthians aí pra pagar a arena, arrecadou 35 milhões. Ô, Quintino, como é que você se sente? Por exemplo, a torcida do Corinthians tendo arrecadado em um mês, talvez um pouco menos de um mês, mais do que o patrocínio master do teu clube. Não é verdade o que tu tá falando. E não é? eu acho que vocês é que devem se sentir fracassados. Porque vocês falaram que iam pagar isso aí rapidamente. E deu uma estacionada. Tem 6 meses pra... Não tem mais Ninguém falou nem que ia o pagar depósito rapidinho. do presidente da República. Aliás, presidente, R$1.000 só. R$1.000 de depósito? Você tá de brincadeira. A torcida do Corinthians, ela não tinha obrigação nenhuma de fazer nada. Quem tem obrigação de pagar as contas do clube é o próprio clube. E quem tá sentado com a bunda na cadeira que se comprometeu a fazer isso. A torcida do Corinthians tá fazendo um bem danado pro clube, porque, se eu não me engano, acho que já foram 18 boletos quitados aí pela torcida. Teu presidente apareceu numa rede social pedindo pra uma montadora de automóvel fazer Pix, cara. Os caras tinham recebido... Isso é constrangedor, cara. Constrangedor. Ele falou, eu sei que hoje caiu a PLR aí dos funcionários da empresa. É a participação nos lucros da empresa. Isso. Hoje é o dia. Falando em Augusto Melo, a gente tá revivendo agora toda aquela questão, né, aquela situação que estremeceu o cargo do Augusto por conta da ex-patrocinadora. Por quê? O impeachment. Agora teve um depoimento do sócio dessa ex-patrocinadora, onde ele disse pra polícia que ele não reconhece o Marcelo Mariano como intermediador. Então, agora começou inclusive uma pressão interna lá no Corinthians pra demissão do Marcelo Mariano. Mas vocês falaram tanto de que até que se prove o contrário. Eu juro, mas quando vocês falaram, mas vocês têm razão, né? Até que se prove o contrário. Mas eu achei que não iam provar o contrário. Não, mas o Mano parecia um assessor de imprensa. Vocês estão encurralando o Mano agora. O Mano, quando fala Augusto Melo, você ficou pulando, velho. Mas assim, o Augusto bateu de frente com muita gente lá dentro do clube. Aliás, muitos caras da política que saíram da gestão dele, como já teve o Rosala, inclusive, que participou aqui com a gente e tudo mais, saíram porque o Augusto não abria mão do Marcelo Mariano. Defendia com unhas e dentes, mantinha o cara lá. E agora, se o Marcelo Mariano cair, eu acho que pode vir até mais bomba contra o próprio Augusto, porque alguma coisa os dois devem ter. A cara de trouxa do Mano. Vamos ver o que vem por aí, mano. O CEO dessa empresa aí, da ex-parceira do Corinthians, ele alega que ele desconhece os intermediários da situação. Então ele precisava explicar para a polícia, e quem sabe até num futuro, se houver uma audiência para o juiz, o porquê ele assinou um contrato se ele desconhece as pessoas que estão compondo esse contrato. Peraí, deixa eu explicar. Ele explicou lá no depoimento dele que ele não se preocupou com esse negócio de ter intermediário, não, porque esse valor do intermediário não sairia da empresa dele. Ele ia pagar o valor completo do Corinthians e ali o Corinthians que se vire com o valor de quem que vai ficar pra quem, de não sei o quê, entendeu? Mas, ô Lelê, é justamente em cima disso que eu ia falar, porque a partir do momento que ele fala, eu desconheço uma parte do contrato e não tô nem aí, não tô preocupado, ele também tá sendo incoerente. Porque se ele não está preocupado se é um dinheiro que caberia ao Corinthians e o Corinthians repassaria esse dinheiro para a empresa, por que ele retirou o dinheiro do clube? Por que ele retirou a parceria do clube? É informação, sinceramente, para mim é contraditório o ponto de vista que ele tem a respeito dessa situação toda, porque não faz sentido. Não faz sentido. Por exemplo, se o Quintino vai fazer uma transação comigo e eu vou repassar uma comissão minha pro meu irmão. Meu irmão faz parte do negócio, eu vou repassar uma comissão que eu tenho direito pro meu irmão. O dinheiro que o Quintino tá me pagando, eu vou dar fim nesse dinheiro da forma como eu achar que eu devo. Mas, mano, e a empresa... ele fechou com o clube. O grande X... Então, mas o grande X aí é o seguinte, existiam 3 partes no contrato. Corinthians, a ex-parceira e a intermediária.
A ex-parceira, ela fez o repasse do Corinthians ali, do que o Corinthians merecia receber, e o Corinthians, através da figura desse Marcelo Mariano, que ele era um diretor administrativo, e ele fez uma autorização dentro do Corinthians, do repasse dessa comissão de 1.400.000 para a empresa que estava constituída dentro do contrato. O grande X da questão que começa a pegar aí, Quintino, é que essa empresa, que era intermediária dentro desse contrato, ela fez um outro repasse para uma empresa que essa sim era uma empresa laranja. E aí que começam aí a desvendar o que está acontecendo. Eu espero que a justiça, eu espero de verdade que a justiça investigue e ache o culpado. Para onde foi parar esse dinheiro? Porque se esse dinheiro saiu dessa empresa e foi para alguém, esse alguém pode ser rastreado. Porque de qualquer forma, o clube é vítima, mano. O clube é vítima. Estão tirando o dinheiro do clube. Agora, pode ter gente dentro do clube... que tá se beneficiou disso. Mas, ô Lelê, é isso que eu tô falando. Ô Lelê, a partir do momento que houver uma comprovação de alguém que tenha feito e esse alguém esteja ligado, ou que seja o Augusto Melo, ou ligado a ele, ou ligado a qualquer um do clube, que essa pessoa seja punida, inclusive criminalmente. Não só dentro do clube. Porque, por exemplo, o tal do Jack do São Paulo, a diretoria do São Paulo resolveu, não sei porquê, arquivar o caso. Arquivaram o caso. Tá lá arquivadinho. Não é a diretoria, foi o conselho. Ok, mas o conselho é a diretoria, é uma parte da diretoria do clube. O conselho não é a diretoria. O conselho faz parte da... É diferente. Faz parte da... Não, uma coisa é mas faz parte ali do membro diretivo. Não. E nesse caso, Lelê, dentro da própria questão aí da Vaidbet, que era a ex-parceira do Corinthians, cara, na boa, se alguém tá sendo lesado, até que se prove o contrário, porque... De fato, o clube ele foi realmente vítima. E eu não sei o porquê o Corinthians ele não meteu a ex-parceira no pau, porque, cara, não tinha nada, assim como não tem até agora, definitivo incriminando alguém. Não existia porquê, ô Quintino, você rescindiu o contrato, praticamente colocando o Corinthians aí como o autor, de forma unilateral, da burla. Isso eu tenho medo de processar, porque amanhã lá na frente eu sei que eu vou me ferrar. Mas é que tá, Sombra, até que se prove o contrário, é premissa básica de justiça, todo mundo é inocente. Não tinha porquê o Corinthians deixar quieto essa situação, sendo que ele tinha, até pela multa rescisória, Lelê, mais 30 milhões para receber da empresa. A multa rescisória, acho que era 10% do valor total do contrato. Bora, Fê, agora pra finalizar o vídeo aí, um jogador que o Corinthians tinha flertado na temporada passada para tentar contratá-lo. Me lembra aí do Brian Rodrigues, do América do México. O Timão chegou a tentar negociar com ele. Parece que o jogador foi novamente oferecido ao Corinthians. O atacante uruguaio que atualmente joga no América do México quase foi contratado pelo Timão ano passado, porém com um valor muito alto o negócio acabou não acontecendo. Ele também que parece que já foi oferecido para o Vasco. Os clubes da Série A já fizeram contato com o empresário do jogador manifestando interesse na sua contratação. Rodrigues aí de 24 anos tem destacado aí no futebol mexicano, onde acumula bons números, um bom futebol por lá. A diretoria do Timão quis saber mais detalhes da acusação que o jogador tem respondido e recebeu que não houve evolução no caso lá. Segundo o site Transfer Market aí, seu valor de mercado é estimado em 6 milhões de euros e aproximadamente 35 milhões de reais. O América do México aí topa negociar o atleta, porém era uma boa compensação financeira pelo atacante. A diretoria entende que precisa reforçar o ataque, já que pode perder o Yuri Alberto no meio da temporada. Pedro Raul não agrada e Hector Hernandes aí é uma incógnita ainda, já que jogou poucos jogos e pelo que jogou não agradou a torcida e nem a diretoria. Os valores girariam na casa dos 5 milhões de euros e cerca de 30 milhões de reais na cotação atual por 50% do passe do jogador. O América do México, aí, clube atual do Brian Rodrigues, tem contrato com o jogador até junho de 2026. A possibilidade de venda diante de uma proposta vantajosa é considerada bem aceitável caso algum clube chegue com esses valores ao time mexicano. O jogador também que parece que já demonstrou interesse em atuar no Brasil, não necessariamente pelo Corinthians, mas ele é um jogador que gosta do futebol brasileiro e já declarou isso em rede nacional. E ele vê também como uma oportunidade de crescimento maior e visibilidade que ele terá aqui no futebol brasileiro, já que é um jogador jovem e tem mercado na Europa. Claro que o México não dá essa mesma visibilidade para ele, então ele considera uma transferência para a Série A do Brasileirão uma ótima oportunidade para a sua carreira. Mas por enquanto o Timão não abriu conversas oficiais, são apenas especulações aí no mercado da bola, que a gente sabe que nessa época do ano acontece muito, porém o Corinthians ainda não contratou nenhum jogador. Segundo informações, o Coringão só irá contratar se houver necessidade para posições pontuais, que é zagueiro, lateral esquerdo, um meia e um atacante. Claro que o Corinthians não vai gastar horrores nessa janela de transferência, já que na última janela que a gente teve ano passado, a gente contratou bastante jogadores aí para o clube. Então é isso, fiel, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo do Coringão, notícia sempre em primeira mão, hein? Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!